Ok, estou a ver que está tudo bem. Muito bom dia a todos. As nossas desculpas por estes minutinhos de atraso, mas estávamos à espera que se fosse complementando aqui a audiência, porque temos muita gente inscrita, ultrapassa as 500 pessoas e claro que na hora marcada das 11 horas ainda não tínhamos nada que se parecesse com isso, mas vamos avançando, com certeza que quem está inscrito vai durante a manhã, vai se juntando a nós. Portanto, muito bom dia. Perceberem que é um gosto esta adesão significativa a esta sessão, que se pretende que seja uma sessão de informação e esclarecimento sobre este programa que vai incidir sobre todo o território da região centro, de apoio às empresas. O número de adesões a esta sessão é um indicador importante, vamos ter muita procura, muitos projetos a ser apresentados, muitos projetos formalizados, ou seja, é logo a fica de que há satisfação generalizada para este concurso. Eu peço desculpa, pedia a quem estiver ligado para desligar. Ora bem, portanto, como digo, continuamos a nota de que este programa cujos avisos estão abertos para todas as comunidades intermunicipais da região centro, portanto, para as 8 CIMES, têm uma lógica de apoio a empresas, a pequenas empresas, dando prioridade à indústria. E uma pergunta que com certeza será feita, mas porquê a prioridade à indústria? Porque no âmbito de todos os avisos que ultimamente foram abertos, a nível nacional, mas também por nós, desde o SI2E, o Mais que Emprego, demos resposta prioritariamente a outros setores de atividade, sendo que a indústria foi sempre o parente pobre destas medidas que foram sendo postas no terreno. Só para terem uma ideia, no SI2E, dos projetos aprovados, 54% são da área de comércio e serviços, 31% do turismo e 14% apenas se referem à indústria. No Mais Coeso Emprego, das 1.930 candidaturas apresentadas, 75% pertencem ao comércio e serviços, 13% ao turismo e apenas 9% à indústria. Portanto, era uma constatação evidente de que a indústria nunca tinha tido oportunidade para apresentar as suas candidaturas, sendo certo que também em muitas da tipologia das nossas empresas, elas próprias não têm condições para ir ao sistema de incentivos tradicional e normal, porque as exigências não contemplariam nunca este tipo de apoios a estas empresas com estas características. E, portanto, face a estes dados, foi analisado e foi considerado a nível nacional que haveria prioridade em abrir avisos para... Volto a pedir que eliminem o som, de vez em quando, som de fundo. Só para terminar, porque depois passo aqui a palavra que irá coordenar esta sessão. Está aqui comigo o Dr. Jorge Brandão, que é vogal aqui do Programa Operacional do Centro, e a doutora Neuza, que é a secretária técnica, enfim, responsável por esta área dos sistemas de incentivos e dos apoios às empresas. Para terminar mesmo, só para vos dizer que a totalidade dos avisos que já certo, tem um valor envolvido de 43 milhões de euros, o que é efetivamente um valor muito interessante e muito significativo. Esperemos que a procura nestas áreas, enfim, absorvam toda esta dotação. A dotação é da responsabilidade das comunidades intermunicipais, que vão ser parceiros importantíssimos em todo este processo e, portanto, aqui fica sempre a ressalva de que... Continuamos a ouvir sons de fundo. Mais um pedido, novamente, eliminem o vosso som, senão não nos conseguimos entender.
Portanto, mesmo para terminar e deixar-vos aqui com quem vos vai fazer a apresentaçãozinha e tentar responder às dúvidas que, entretanto, sabemos que existem, dar nota que se efetivamente esta dotação dos 43 milhões de euros não tiver procura suficiente, pois naturalmente que a verba será sempre destinada a este tipo de avisos, numa nova oportunidade, eventualmente abrangendo novas áreas de atividade. Mas nesta primeira fase, estamos convictos de que em muitas CIMs a verba será esgotada nestas áreas que foram consideradas prioritárias. Uma boa sessão para todos. Nós estamos disponíveis para vos, enfim, ir respondendo às vossas questões. O que se pretende é que hoje muitas sejam esclarecidas, quer através desta sessão, quer através do documento da SFAC que foi também disponibilizado e, portanto, claro, com gente habituada a fazer destas coisas e, portanto, não será nenhum bicho de sete cabeças. Muito bom dia a todos, muita saúde, cuidem-se e bom trabalho. Vou passar, Dr. Jorge, faça o favor. Muito bem, muito obrigado, doutora Isabel. Muito bom dia a todos. Também um cumprimento particular às comunidades intermunicipais, que são nossas parceiras no lançamento destes avisos de apoio à produção nacional. Também cumprimento a muitos representantes de associações empresariais, de grupos de ação local, que nos apercebemos que estão inscritos, naturalmente aos empresários, aos consultores que estão aqui connosco. Deixem-me só dar nota de que nós temos cerca de 560 inscritos. É verdade que não estão aqui todos, mas naturalmente é uma sessão com uma elevada participação. Uma ideia que eu gostaria de reforçar neste momento tem exatamente a ver com complementar de alguma forma o que a doutora Isabel já deu nota aqui, em termos dos objetivos destes avisos. De facto, estes avisos estão muito focados no setor da indústria, particularmente, também no turismo. Claramente há aqui uma aposta no apoio à produção nacional. É esse o título destes avisos, é esse claramente o foco que nós queremos aqui. Reforçar a capacidade produtiva das nossas empresas, dos nossos sistemas produtivos territoriais, dando-lhe também um maior nível de competitividade. Isto é, para além da necessidade em aumentar a capacidade produtiva, nós queremos que as empresas estejam melhor capacitadas para produzir de outra forma, com outra capacidade de inovação, com outra capacidade de afirmação nos mercados onde funcionam, seja um mercado local, seja um mercado regional, seja um mercado nacional. Ao mesmo tempo, estes avisos também se inserem na lógica de resposta à situação que vivemos hoje. De facto, o país vive uma situação dramática em termos de pandemia. Naturalmente, as empresas passam também por uma situação muito difícil e, naturalmente, temos aqui também uma preocupação com a questão do emprego. E, portanto, estes avisos e estes apoios também têm essa dimensão de procurar ajudar a manter os empregos. E, por isso, é uma das condições básicas destes apoios, é precisamente a necessidade de manter o nível do emprego. A lógica do reforço da competitividade das empresas está focada em duas grandes dimensões que são facilmente perceptíveis pelas gerações que o aviso contempla. De facto, há aqui uma aposta naquilo que tem a ver com a transição digital e naquilo que tem a ver com a economia circular. Eu gostaria de reforçar estas dimensões, porque elas são muito relevantes. Elas são já relevantes hoje, no contexto do Portugal 2020, mas eu gostaria de destacar que elas são duas linhas essenciais do que serão os apoios no Portugal 2030. Insisto, tudo o que tem a ver com a transição digital, tudo o que tem a ver com a economia circular e a transição energética. São duas linhas de força
do próximo período de programação. E, portanto, a nossa ideia é trabalhar já com esse sentido de ajudar as empresas a alinhar com essas prioridades que temos a nível europeu e, naturalmente, também a nível nacional. Algumas questões práticas que vos gostaria de apresentar agora. De facto, com este número de muito elevado de participantes, basicamente o que nós vamos fazer é, agora, a doutora Neusa vai apresentar-vos os dados essenciais do aviso, que já são conhecidos, naturalmente, estão publicados, mas reforçando alguns aspectos que são, diria, críticos naquilo que as candidaturas devem assegurar para terem um bom resultado no final destes avisos. Portanto, primeiro momento, apresentação dos dados essenciais dos avisos. Um segundo momento será, partindo das perguntas, das muitas perguntas que já nos foram colocando no momento da inscrição, apresentar já algumas respostas relativamente a essas questões. Naturalmente, nós vamos focar-nos em algumas respostas a perguntas que têm a ver com uma dimensão de interpretação dos termos do aviso. Porque, de facto, tenho que vos dizer, muitas das questões que nos foram colocadas, depreende-se que nem leram o aviso, nem leram a SFAC. E isso é, naturalmente, o ponto de partida fundamental para qualquer entidade que queira preparar uma candidatura. Ler com cuidado o aviso e também ler as SFAC, porque as SFAC ajudam muito a interpretar já muitas das dimensões dos avisos. E, portanto, muitas das respostas que procuram, que pretendem obter, elas estão explicitamente no aviso ou na SFAC. E, portanto, apelo a que façam esse trabalho primeiro de ler o aviso e as SFAC. Naturalmente, a nossa intenção é continuar a ajudar os beneficiários, todas as entidades que pretendam apresentar as suas candidaturas. Nós vamos naturalmente procurar atualizar as FAQs até com questões que nos foram aqui colocadas. Como estão a perceber, temos colegas nossos que vão procurando responder a questões que queiram ir colocando no chat, que temos aí presente para todos, e, portanto, vamos procurar ajudar-vos a preparar as vossas candidaturas. Naturalmente, um parceiro fundamental neste processo são as comunidades intermunicipais, as equipas das comunidades intermunicipais, e, portanto, apelo a que, em primeira instância, questões, dúvidas, conselhos que queiram obter, em primeira instância, contactem as vossas comunidades intermunicipais, porque seguramente estarão bem habilitadas para todas as respostas. Neste momento, basicamente, eram estas notas que vos gostaria de deixar, e sendo assim, passamos já para a apresentação. Neusa, faz favor. Não, sempre. Ora, então, muito bom dia a todos que connosco estão a participar nesta sessão de divulgação do Programa de Apoio à Produção Nacional. É um gosto estar convosco. Quero também deixar aqui um cumprimento particular às 8 comunidades intermunicipais que integram o território de intervenção do PO Centro, nas pessoas dos seus secretários executivos, extensível naturalmente às suas equipas, e que vão ser nossos parceiros, como o Dr. Jorge acabou de referir, funcionando como organismos intermédios relativamente à análise de candidaturas a apresentar no âmbito deste aviso. Só para ter a certeza, estão a ver a apresentação? Podem sinalizar com um dedo para cima. Dizia então que cumprimento também todos os empresários presentes nesta sessão, associações empresariais, gabinetes de ação local e todos os participantes em geral.
Vai ser um caminho que vamos percorrer juntos, pelo centro, comunidades intermunicipais e beneficiários, as empresas, e que no final espero que tenhamos seguido a direção certa, que é consigamos apoiar as empresas de base local, tentando minorar os efeitos que esta pandemia está a provocar em todos os setores e, em particular, às pequenas e microempresas. Posto isto, dar apenas aqui uma nota relativamente a algumas particularidades deste aviso. Portanto, estão abertos 8 avisos, um por cada CIM. As CIMs funcionam como organismos intermédios para análise das candidaturas. A dotação orçamental varia de CIM para CIM e a repartição da dotação, como ainda há pouco foi referido pela senhora Presidente da Comissão de Coordenação, é distribuída em 66,76% para a indústria e 33,33% para o turismo, havendo aqui claramente um enfoque nestes dois setores de atividade e, em particular, um peso maior no que se refere à indústria, que já também aqui foi referida a razão desta preferência. Passando agora, então, à apresentação do programa, está aqui apresentado e representado no mapa os territórios de intervenção de cada uma das CIMs e que, portanto, a apresentação da candidatura deverá ser feita ao aviso da área de localização do investimento. Isto é importante referir, porque a localização do investimento vai ditar qual é o aviso a que deve ser apresentada a candidatura. Estes são os 8 avisos apresentados para cada uma das CIMs e publicados no Balcão 2020. Podem também ser consultados no site do Centro 2020 e das comunidades intermunicipais. Cada aviso tem uma numeração diferente, mas no essencial eles são praticamente iguais, existindo apenas especificidades no que respeita aos produtos turísticos e à estratégia integrada de desenvolvimento territorial, assim como já referi, às respectivas dotações a concurso. A este propósito, convém referir o seguinte: quando submeterem as vossas candidaturas e caso exista algum engano na submissão da candidatura a um aviso que não é o aviso correto, deverá ser submetida a candidatura ao aviso correto antes do prazo para o seu encerramento e pedir a desistência da candidatura incorretamente enquadrada. Este pedido deve ser feito naturalmente por quem representa a empresa, por quem, em termos legais, representa a empresa, e deve ser feito ao OI responsável pelo aviso, que depois naturalmente interage aqui com a autoridade de gestão do Programa Operacional do Centro. Como já aqui foi referido pelo Dr. Jorge Brandão, é importante que, a quando da elaboração das candidaturas, façam também uma leitura dos regulamentos enquadradores deste aviso, nomeadamente a Portaria 105 do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego e a Portaria 276, que integra aqui este Programa de Apoio à Produção Nacional. Recomendo também, naturalmente, a leitura atenta ao aviso que está a concurso. Passando agora para as prioridades e objetivos deste programa. Este programa enquadra-se igualmente na iniciativa Mais Coeso Competitividade e integra também o Programa de Valorização do Interior, numa perspectiva de captar investimento para o interior e reforçar a competitividade destes territórios, dos territórios em presença, quer sejam do interior, quer sejam de outros territórios, mas em particular os territórios de baixa densidade. Ainda no domínio dos objetivos e prioridades, foi também já referido pelo Dr. Jorge quais são as prioridades a atingir com a apresentação de candidaturas a este aviso.
O programa visa essencialmente estas duas prioridades: estimular a produção nacional com enfoque nos setores da indústria e do turismo e reduzir a dependência face ao exterior, estimulando simultaneamente a retoma económica, ajudando a alterar os processos produtivos, por forma a contribuir para um aumento de produtividade das nossas empresas e apoiando novos modelos de negócio. Acresce aos dois objetivos que acabei de elencar a obrigatoriedade dos beneficiários garantirem a manutenção dos postos de trabalho, com referência ao ano pré-projeto, e que mais à frente irei detalhar quando me referir aos indicadores de realização e de resultado. Uma nota apenas para dizer o seguinte: não é obrigatória a criação de postos de trabalho, contudo, a criação de postos de trabalho interfere na majoração do mérito da candidatura, como bem já devem ter reparado nos anexos ao aviso. Para alcançar os objetivos e responder às prioridades do programa de apoio, as aquisições apoiadas são estas que aqui vos apresentam: máquinas e equipamentos. O custo com a sua instalação é também apoiado e com o transporte. Aquisição de equipamentos informáticos e software, sistemas de qualidade e certificação, estudos diagnósticos e auditorias. Mais à frente referirei o que é que não está enquadrado nos estudos e diagnósticos. Material circulante, também mais à frente falaremos um bocadinho mais detalhadamente sobre esta questão, e sistemas tecnológicos e digitais. Algumas destas aquisições têm um limite máximo de elegibilidade, de que também vos falarei mais à frente na minha apresentação. A quem é que se dirige este programa? Este programa dirige-se às micro e pequenas empresas certificadas pelo IAPMEI. Para serem elegíveis, repito e reforço, devem possuir certificação eletrónica passada pelo IAPMEI. Por isso, verifiquem se a vossa certificação está em dia, se está ou se necessitam de a validar, ou se não a têm, e, portanto, apelo para que não deixem para o último dia, porque isso pode-vos trazer alguns dissabores e não terem a capacidade e a oportunidade de a conseguirem atempadamente. Sendo o objetivo do programa estimular a produção nacional de base local para a expansão e modernização da produção, o apoio à retoma económica pretende-se assim apoiar empresas existentes, não sendo apoiadas empresas novas ou muito recentemente constituídas, devendo o período de existência da empresa ser definida em função da conjugação de dois requisitos essenciais previstos no aviso, a saber, devem apresentar resultados positivos antes de impostos, como está previsto no ponto 6.2, a linha B, e devem ter no mínimo um funcionário no ano pré-projeto, a linha D do ponto 7. Logo, empresas criadas em 2021 não conseguirão satisfazer estas duas condições. Que tipo de empresas é que se podem candidatar? Já referimos que se destina às pequenas e microempresas. São empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que exerçam uma atividade através da oferta em concorrência de bens e serviços. Quer isto dizer que um empresário em nome individual se pode candidatar porque constitui uma das formas jurídicas de criação de uma empresa. Quer isto também dizer que um empresário ou um profissional, melhor dizendo, liberal, não configura uma forma de atividade empresarial e, portanto, não poderá candidatar-se a este aviso. Por outro lado, uma cooperativa ou uma associação podem ser beneficiários do programa desde que, reforço, desde que
desenvolvam uma atividade económica e possuam certificado PME atribuído pelo IAPMEI, conforme o artigo 7 do sistema do SI2C. Mais uma vez, apresentamos aqui os locais onde terão que ser realizados os investimentos, e isso vai naturalmente a definir o aviso a que podem apresentar a candidatura. Está aqui toda a região de intervenção do PO Centro, com as 8 SIMs. Relativamente às CAIs elegíveis, para verificação do âmbito setorial, é tida em conta a CAI associada ao projeto, é a CAI associada ao projeto e não a CAI associada à empresa, de acordo com o registro à data da submissão da candidatura e dentre as CAIs que aqui estão referidas e também, naturalmente, dentre as CAIs que caracterizam a empresa. Isto é, a CAI do projeto pode estar associada à CAI principal ou à CAI secundária da empresa. Assim, são CAIs elegíveis as indústrias extrativas da CAI 5 à 9, inclusiva, as indústrias transformadoras da CAI 10 a 33 e as CAIs do turismo que aqui estão referidas e que constam do aviso. CAIs não elegíveis. Estamos a falar de CAIs agrícolas, pesca, a transformação e comercialização de produtos agrícolas e florestais, a produção agrícola primária, enfim, um conjunto de CAIs que aqui também estão previstas e que eu não tenho necessidade de elencar uma a uma. Só dizer que a segunda transformação de produtos agrícolas em não agrícolas poderá ser apoiada. A este propósito, eu aconselho a consulta a uma listagem de CAIs que está junto das PACs e que está publicada e que, portanto, poderá ajudar-vos a fazer o melhor enquadramento das CAIs elegíveis e das CAIs consideradas não elegíveis. Volto a reforçar que a CAI deve ser aferida a CAI do projeto e não a CAI da empresa. Relativamente aos critérios de elegibilidade do beneficiário, sugiro também uma leitura às condições de elegibilidade do artigo 8 do regulamento do REISE e aos artigos 13 e 14 do Decreto-Lei 159. Mais à frente eu irei falar sobre algumas questões que foram colocadas a quando do vosso registro das inscrições e que detalharei no que se refere às fontes de financiamento, aos licenciamentos, aos resultados líquidos. Contudo, é importante referir que os beneficiários, segundo o aviso, devem ter contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o que for legalmente exigido para o beneficiário respectivo, e obter a tal certificação eletrónica que referi, de certificação PME pelo IAPMEI. É um serviço que está disponível via eletrónica, é assegurado pelo IAPMEI, confirma os critérios de micro e de pequena empresa, neste caso, e portanto, é importante que assegurem essa certificação atempadamente. Essa certificação é depois verificada quer em sede de análise, quer em sede de aprovação da candidatura e, portanto, se não se encontrar válida, os beneficiários não serão elegíveis no âmbito deste aviso. Quanto à elegibilidade das operações, devem, como já foi referido, e não vamos voltar a repetir, contribuir naturalmente para os objetivos e prioridades do aviso, já foram aqui suficientemente detalhadas. Devem, nos casos da despesa elegível total até aos 235.000 euros,
e uma despesa elegível total mínima não inferior a 20 mil euros. Quer isto dizer que, se uma candidatura não atingir o mínimo ou ultrapassar o máximo elegível, importa referir aqui que se considera investimento elegível o apurado na análise e não o solicitado pelo promotor, essa candidatura será proposta para não elegibilidade da operação por incumprimento destas duas condições. Isto é uma questão fundamental, muito importante. Relativamente a outros avisos que já fecharam, estas questões trouxeram agoraram algumas expectativas e, portanto, há aqui que ter em conta que a despesa total elegível não deve ultrapassar os 235 mil, nem ficar abaixo dos 20 mil euros. Relativamente à questão de dos projetos não estarem iniciados à data da apresentação da candidatura, isto é, não são elegíveis despesas anteriores à data da submissão da candidatura, aferindo-se a elegibilidade com referência à data da emissão da primeira fatura. Portanto, se houver despesas anteriores à data da submissão da primeira fatura, não são naturalmente elegíveis. Manterem efeitos à atividade da empresa os ativos de investimento apoiados, a localização geográfica desses investimentos é também importante, durante os 3 anos após a conclusão do projeto. A duração máxima das operações é de 12 meses, podendo, devidamente fundamentadas, ser prorrogadas por mais 6 meses, devidamente fundamentada essa necessidade, e a data limite de elegibilidade das despesas nunca poderá ultrapassar 30 de junho de 2023. Terá que ter, no mínimo, um funcionário nos quadros da empresa no ano para projeto, já também referi há pouco, e as operações devem ser iniciadas no prazo máximo de 90 dias úteis, e este prazo é contado a partir da data prevista para o início da execução ou da data de conhecimento da decisão de aprovação, se esta última for posterior. Relativamente às despesas elegíveis, já há pouco dei nota das despesas elegíveis no âmbito deste programa de apoio. Disse também que havia algumas despesas elegíveis que tinham limite máximo de elegibilidade, aqui estão apresentadas, começando pelos equipamentos, máquinas e equipamentos de instalação e transporte que são apoiadas e são elegíveis no âmbito do aviso. Convém referir, não quero mais, de que se trata de máquinas e equipamentos novos, usados não são elegíveis. A adaptação de equipamentos também não são elegíveis, a não ser que sejam integradas essas adaptações no valor da aquisição. Software standard ou desenvolvido para a empresa, também é elegível. Equipamentos informáticos e respectivo software para o seu funcionamento. Custos iniciais, e aqui refiro iniciais, associados à domiciliação das aplicações, por isso não são elegíveis custos com a manutenção ou com o funcionamento dessas aplicações. Estudos, diagnósticos, auditorias e planos de marketing. Não são elegíveis despesas nem com a elaboração da candidatura, nem com o acompanhamento. Não são elegíveis, uma das questões que também é frequentemente referida é se é elegível ou não um projeto de arquitetura e projetos de especialidades. Não são elegíveis, nem projetos de arquitetura, nem projetos de especialidades, nem acompanhamento de obra, fiscalização, etc. São apenas elegíveis aquelas despesas que são referidas no aviso e que são estudos, diagnósticos, auditorias e planos de marketing. Até um limite máximo elegível de 5 mil euros. Custos com a concessão e registros associados às marcas e apenas custo de concessão e registro. Relativamente ao material circulante, esta é uma questão que também tem sido frequentemente colocada.
chama a atenção para este tipo de despesas. Elas têm que assumir um caráter acessório e podem incluir viaturas, desde que, e é fundamental que isto seja muito bem explicado, e que desde que sejam diretamente relacionadas com o exercício da atividade, devendo ser demonstrada a sua necessidade. Se não for bem demonstrada a necessidade, se não estiver diretamente relacionado com o exercício da atividade, não são elegíveis à aquisição de viaturas. Obras de remodelação ou adaptação para instalações e equipamentos. Tem sido também levantada a questão das obras de ampliação, mais à frente detalharei essa questão e responderei a essa dúvida. Aqui, nas obras de remodelação ou adaptação, o limite de elegibilidade é de 60% do investimento total, apurado após a análise da candidatura, do investimento total elegível. Portanto, o investimento total elegível, como há pouco disse, é apurado pela análise da candidatura. Não tem em consideração o investimento total elegível que o promotor apresenta. Serviços tecnológicos e digitais e sistemas de qualidade e de certificação. Relativamente aos sistemas de qualidade e certificação, só são elegíveis as despesas que respeitem à implementação inicial do sistema de qualidade ou à obtenção da respectiva certificação. Também tem aqui um limite de elegibilidade máximo de 50 mil euros. Relativamente às despesas não elegíveis, elas estão também previstas no aviso e eu recomendava também a leitura ao artigo 10º do regulamento do REIS, e que está, quer no artigo 10º, quer no artigo 11º, há um conjunto de despesas não elegíveis que estão suficientemente detalhadas e que vos ajudam nesta, que é mais importante perceberem que tipo de despesas é que são elegíveis do que estas, mas recomendo então a leitura desses artigos. Critérios de seleção e de candidaturas. Aqui apresentamos um modelo desde que a candidatura é submetida, quais são os passos seguintes: a verificação dos critérios de elegibilidade, análise de mérito, têm no anexo ao aviso, no anexo B, quais são os critérios de seleção e de análise de mérito. A hierarquização é feita de forma decrescente por mérito do projeto e há aqui um limiar para que o projeto seja considerado elegível e que possa obter uma decisão favorável, portanto, nunca podendo ser inferior a 3. Importante referir esta questão: uma empresa, uma candidatura. O que é que significa isso? Significa que, ao abrigo do mesmo aviso, cada empresa apenas pode apresentar uma candidatura e que a mesma empresa não pode ter aprovada mais que uma candidatura ao mesmo aviso ou avisos diferentes. Portanto, se tiver, imaginando que uma empresa tem no âmbito territorial do mesmo aviso uma filial e uma sede, entende-se que poderá ter investimentos quer na filial, quer na sede, mas entende-se que é um mesmo projeto. Portanto, entende-se que é uma única candidatura. Relativamente às taxas de financiamento, elas são diferentes consoante os investimentos sejam localizados em territórios do interior ou noutros territórios. Nos territórios do interior tem uma taxa mais elevada, de 40%, nos outros territórios, de 30%. Convém referir que os territórios de baixa densidade estão definidos na deliberação da SIC número 23/2015, de 26 de março, com posteriores alterações, portanto convém consultar esta deliberação. Os investimentos localizados nestes territórios podem atingir um valor de taxa de financiamento na ordem dos 60%, se forem
majorados de acordo com as majorações que também estão previstas no anexo C do aviso. No caso dos outros territórios, podem atingir um máximo de 50%, ou seja, se estiverem alinhados com estas majorações, com estas prioridades, digamos assim, que estão previstas no anexo C, poderão ter um apoio de 60% ou de 50%, consoante se trata de territórios do interior ou consoante se trata dos restantes territórios. Nunca poderão ter majorações superiores a 20 pontos percentuais. O incentivo, no caso deste aviso, é um incentivo que reveste a natureza de incentivo não reembolsável. No que se refere à apresentação das candidaturas, portanto, elas devem ser submetidas no balcão 2020. Os prazos de fecho, de encerramento do aviso variam. A maioria das CIMs, os avisos encerram na maioria das CIMs dia 19 de março de 2021 às 19 horas, havendo, no entanto, 3 avisos que encerram no dia 31 de março de 2021 às 19 horas também. E trata-se da CIM do Oeste, da CIM Médio Tejo e da CIM Beiras e Serras da Estrela. Duas notas que eu queria aqui deixar e pedir a vossa particular atenção, que é o seguinte: evitem a submissão das candidaturas no último dia do prazo. Podem surgir problemas e constrangimentos que possam impedir a submissão da candidatura antes do encerramento do aviso. Outra nota que eu queria deixar é que não está previsto o reforço de dotação e, portanto, as candidaturas poderão inclusivamente ser suspensas ou canceladas pela autoridade de gestão se verificar que a dotação está a ser esgotada. E, portanto, não se perspectivando o reforço, terão sempre que contar com a eventualidade de o aviso fechar antes do prazo previsto para o seu encerramento. Indicadores de realização e de resultado. Quanto a estes indicadores, são indicadores que aos quais devem ter uma particular atenção, porque são estes indicadores que vão ser contratualizados com a autoridade de gestão e que vão ser objeto de monitorização. Não se exige neste aviso, como disse há pouco, a criação de postos de trabalho, exige sim a sua manutenção durante a implementação do projeto, no caso do indicador de realização e, no caso do indicador de resultado, também a manutenção dos postos de trabalho até 6 meses após a conclusão do projeto. A verificação do número de postos de trabalho, como é que é feita? É feita com base nas folhas de remunerações da Segurança Social. Por isso, são aqui contabilizados todos os trabalhadores que descontam para a Segurança Social e que pertencem à empresa, independentemente do vínculo a que estejam, ao abrigo do qual estejam contratados. Para a aferição do número de postos de trabalho a manter, esta aferição faz-se considerando o número de postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro no mês anterior ao da submissão da candidatura e a média nos 6 meses seguintes à conclusão física da operação. Portanto, é aí sim, é deste modo que se afere quer o indicador de realização, quer o indicador de resultado. Qual é a data que é considerada como data de conclusão da operação? É a data que é aferida pela data de emissão da última fatura ou documento equivalente. Aqui temos a identificação das CIMs, que são organismos intermédios, e cheguei agora ao final da apresentação do programa. De seguida vou responder a algumas questões que, como referi no início, se foi referido no início, eu selecionei por considerar que eram as mais representativas, porque eram colocadas por um maior número de participantes nesta sessão e que irão clarificar também alguns aspectos referidos nos anexos do aviso.
passar. Assim, e começando por uma questão que foi aquela que, digamos, a mais votada, entre aspas, que é perceber qual é o ano da apresentação, qual é o ano da declaração da IES que deve ser apresentada para fundamentar os resultados líquidos positivos comprovados. No ponto 6.2 do aviso, refere-se o seguinte: os beneficiários devem apresentar resultados positivos antes de impostos no último exercício económico declarado, eu repito, no último exercício económico declarado para efeitos fiscais, comprovado pela declaração da IES no ano. Ora bem, assim sendo, e como estamos em fevereiro, estes documentos, na maioria das empresas, estarão apenas disponíveis reportando-se ao ano de 2019, enquanto último exercício económico declarado. Portanto, é o IES de 2019. Há uma questão que também tem sido colocada. E se no ano 2019 tivermos resultados negativos, mas 2020 perspectiva-se que os resultados sejam positivos? Devem apresentar um balanço intercalar, justificando exatamente essa questão dos resultados positivos essa certificado, naturalmente, tem que ser um balanço intercalar certificado e essa documentação poderá ser considerada para o efeito de dar cumprimento a esta obrigação prevista no 6.2. Portanto, será aquela situação que for mais favorável para a empresa, 2019 ou então 2020, através do balanço intercalar certificado. Uma outra questão é se é exigido um estudo de viabilidade económica ou financeira no âmbito destas candidaturas. Não é exigido um estudo de viabilidade económica ou financeira neste aviso. Contudo, essa viabilidade é validada através de um plano de negócios a apresentar pelo beneficiário na memória descritiva. Esse plano de negócios deve focar aspectos essenciais como a estratégia do projeto, o mercado-alvo, os potenciais proveitos, os recursos financeiros, a calendarização da execução, acompanhada de informação sobre balanço e demonstração de resultados registados nessa memória descritiva e ainda a informação empresarial simplificada, a dita IES, se aplicável, ou o balanço e demonstração de resultados reportados à data da candidatura. No caso de se tratar de um empresário em nome individual, será tido em conta o anexo B ao IRS, rendimentos de categoria D1, que é o regime simplificado, considerando-se como critério de solvabilidade o total do capital próprio apurado nos termos das normas contabilísticas, com exclusão dos saldos devedores e credores da conta utilizada para movimentação entre a esfera particular e a esfera empresarial. Uma terceira questão: como é que é justificada a sustentabilidade do projeto após o período de financiamento? Deve ser remetida a informação que permita validar os pressupostos que conduzem à determinação da TIR, da taxa interna de retorno. Pode ser através de um estudo económico ou demonstração de resultados e balanços provisionais. Qual é a data limite para a constituição das empresas que se podem candidatar a este aviso? Não há uma data limite determinada. Já referi na apresentação que o que é importante é conjugar aqui a existência dos resultados positivos com o facto de a empresa ter que demonstrar que tem um funcionário afeto à empresa no ano pré-projeto. Portanto, o que eu diria é, no limite, empresas criadas em dezembro de 2020 poderão conseguir demonstrar estas duas condições, mas empresas criadas em 2021, naturalmente, que não conseguirão demonstrar e, portanto, não serão elegíveis.
Quanto ao material circulante, vou voltar a repetir, porque tem sido uma questão muito colocada por muitos dos potenciais promotores. Tem que haver uma justificação clara da necessidade desse material circulante, tendo sempre este um caráter acessório, portanto, no caso da aquisição de viaturas, ter sempre um caráter acessório, ser muito bem justificada a sua necessidade e estar relacionada com a atividade. Por exemplo, vou dar aqui um mau exemplo do que não será elegível em termos de material circulante. Imaginem uma empresa de comércio, por exemplo, de animais. Compra uma viatura ligeira para transporte de animais. Naturalmente que isto não poderia ser apoiado. É apenas um exemplo, não é aplicável aqui a estas atividades. Por exemplo, uma viatura de um espaço de tempos livres, que também quer, uma empresa de tempos livres que também quer comprar uma viatura. Não se considera que seja adequada à atividade da empresa. E, portanto, chamo aqui particular atenção para estas questões que vão ser muito bem analisadas e muito bem ponderadas, no sentido de que só se considerem elegíveis e apoiadas atividades que, de facto, viaturas que de facto sejam necessárias à atividade. Uma outra questão é, qual é a CAI que o afeta ao projeto? A CAI da empresa, a CAI principal, a CAI secundária? A CAI a afetar, tanto pode ser a CAI principal como a CAI secundária, desde que, à data da candidatura, o promotor já tenha referido a CAI ativa, não sendo elegível uma CAI que seja criada após a data da submissão da candidatura. O que significa incompatibilidade com operações aprovadas no âmbito do SI2E ao abrigo do mesmo fundo. Significa o seguinte: o promotor poderá apresentar uma candidatura ao Programa de Apoio à Produção Nacional para diferentes investimentos, ou seja, não é possível haver investimentos apoiados em duplicado. Portanto, dizia eu, pode apresentar uma candidatura ao Programa de Apoio à Produção Nacional para diferentes investimentos, caso tenha uma operação aprovada no âmbito do SI2E já encerrada. O que é que significa esta operação estar encerrada? É quando já foi apresentado o respectivo PTRF, ou seja, o pedido de pagamento final. Quanto à alteração da dimensão da empresa, de micro ou pequena empresa, se durante a execução do projeto ela passar para média empresa, que implicações é que isso pode ter? A verificação da certificação PME é efetuada em sede de análise e de decisão de aprovação. Caso a dimensão da empresa se altere já após a aprovação da candidatura, essa alteração não terá efeitos sobre o financiamento atribuído. Relativamente às fronteiras das CAIs agrícolas, florestais e de pescas, relativamente às CAIs elegíveis aqui no âmbito do programa, chama a atenção para a consulta das CAIs elegíveis, anexas ao aviso, e que poderá ajudar-vos a identificar situações de não elegibilidade ou situações ou condições de elegibilidade relativamente a algumas situações que poderão, em alguns casos, que poderão exigir uma análise mais casuística e mais particular. Obras de remodelação ou adaptação incluem ou não as ampliações? Há pouco referi-me a essa questão e a resposta é a seguinte: as obras de remodelação podem abranger ampliações se dentro do contexto de expansão ou modernização empresarial proposto. Ou seja, quando recai sobre uma instalação já existente
e se verifique que essa ampliação é necessária para o cumprimento dos objetivos do projeto. Não são, portanto, consideradas elegíveis construções de raiz. Painéis fotovoltaicos. São ou não são consideradas despesas elegíveis com a colocação de painéis fotovoltaicos? Se estiverem diretamente relacionados com o projeto, são elegíveis e só são elegíveis na afetação que o projeto justifique, sendo, portanto, o seu enquadramento analisado num contexto particular da candidatura. Portanto, só aqui é que nós, só em sede de análise da candidatura, que se poderá aferir qual é a afetação dessa despesa a considerar como elegível. Licenciamento da atividade é também uma das questões muito colocadas. Deve ser apresentada em sede de candidatura a documentação comprovativa da obtenção dos licenciamentos necessários ao desenvolvimento da atividade e à realização do projeto, sempre que estes sejam aplicáveis, naturalmente. Se não estiver disponíveis à data da candidatura, os comprovativos do licenciamento da atividade têm que ser assegurados até à apresentação do termo de aceitação. Capitais próprios, os 10% de capitais próprios, é também uma questão muito referida. Os beneficiários devem garantir que a despesa elegível do projeto seja financiada no mínimo com 10% dos capitais próprios. Esses capitais próprios, por exemplo, aumento de capital social, incorporação de suprimentos e prestações suplementares, entram aqui nesta categoria dos capitais próprios, nos termos também previstos do anexo F. Para efeito da demonstração destes capitais próprios, no formulário de candidatura, devem ser identificadas a caracterização do financiamento, as fontes de financiamento, quer capitais próprios, quer capitais alheios, se for o caso, que sustentem o investimento proposto para o projeto na sua globalidade. E o que é que eu quero dizer é que os capitais próprios têm que justificar o financiamento total que deve corresponder ao investimento total apresentado no projeto. Ou seja, o investimento que o promotor apresenta tem que ter financiados 10% de capitais próprios. Uma última questão. É uma questão que se prende com um projeto estar relacionado com a utilização de conhecimento produzido nas instituições do sistema científico e tecnológico. O que é que se entende por isto? Como é que isto é demonstrado? Deve ser demonstrada pelo promotor a utilização no projeto de ID, Investigação e Desenvolvimento, que seja desenvolvido por instituições do sistema científico e tecnológico. Penso que consegui fazer um resumo de algumas das questões, como disse, mais representativas e que nos foram enviadas a quando da vossa inscrição. Queria apenas dar reforçar, melhor dizendo, duas notas finais. Recomendar, como o Dr. Jorge já referiu, a leitura das FAQs. Podem esclarecer questões mais específicas. Se subsistirem dúvidas, deverão contactar preferencialmente, como também disse a Sra. Presidente, a comunidade intermunicipal da área geográfica de realização do investimento, usando para esse efeito também preferencialmente o endereço eletrónico que está mencionado no final do aviso, e um pedido. Não é uma nota, não é uma recomendação, é um pedido. Não submetam as candidaturas no último dia do prazo. Não está prevista votação, o aviso pode vir a ser cancelado e, portanto, não deixem de aproveitar esta oportunidade de terem um apoio para expandir e modernizar a vossa empresa e para se tornarem mais competitivos. Termino agradecendo o vosso interesse e atenção, reafirmando o nosso total empenho
para que este programa cumpra os seus objetivos, estimular a produção nacional tão necessária retoma económica, contando naturalmente com o envolvimento empenhado das comunidades intermunicipais. Muito obrigada a todos. Passo a palavra agora ao Dr. Jorge Brandão. Muito bem. Foi uma sessão rápida, mas eu creio que foi muito importante e relevante. Creio que as mensagens foram bastante claras sobre as condições que estes avisos colocam. Reforçaria apenas duas ou três notas finais do que já foi dito. O primeiro, a necessidade de fundamentarem adequadamente as candidaturas. Isso significa apresentar candidaturas completas com todos os documentos que são obrigatórios e que estão identificados no aviso, e também outros documentos que sejam relevantes para justificar muitos dos aspectos que deverão referir na candidatura, seja as despesas elegíveis, os orçamentos, seja o mérito da candidatura. É importante que as candidaturas sejam devidamente instruídas. Como imaginam, vamos ter seguramente muitas candidaturas e, portanto, não teremos condições seguramente para estar em momentos de transição a retomar candidaturas que não estejam devidamente fundamentadas. E, portanto, insisto, deverão submeter as candidaturas com toda a documentação que é exigida, que é solicitada. Segundo aspecto, que tem também a ver com esta dimensão da dotação. Recupero palavras que a doutora Isabel disse no início. Da parte da autoridade de gestão, há toda a disponibilidade para, se verificarmos que a dotação que está afeta a projetos da área da indústria não for toda utilizada com as candidaturas que forem submetidas dessas CAIs, naturalmente utilizá-la nos projetos da área do turismo, se for necessário. E se no final da análise das candidaturas constatarmos que toda a dotação não é utilizada com os projetos que reúnem condições para serem aprovados, a autoridade de gestão está naturalmente disponível para equacionar a abertura de novos avisos, porventura com outra amplitude setorial. Mas também reforço que, se tivermos uma procura muito significativa face às dotações que estão em concurso, a autoridade de gestão poderá vir encerrar antecipadamente o aviso, naturalmente com um alerta com alguma antecedência, será sempre curto, seguramente, mas um alerta com alguma antecedência, mas o cenário de poder encerrar o aviso antes daquelas datas está em cima da mesa. E, portanto, o alerta que a doutora Neuza deixou aqui da importância de não deixarem para os últimos dias a submissão das candidaturas é muito relevante. E, portanto, penso que todos temos aqui um trabalho muito importante da parte da autoridade de gestão, da parte das comunidades intermunicipais, apoiar, informar, esclarecer todas as questões que os potenciais beneficiários nos coloquem, da parte dos beneficiários e de quem os apoia, um esforço para, de facto, prepararem boas candidaturas, porque queremos que este é um instrumento muito relevante neste momento para um universo potencial de empresas que tem estado habitualmente arredado dos instrumentos de apoio às empresas, sejam os instrumentos como o SI2E ou mais coeso, sejam os tradicionais sistemas de incentivos. E, portanto, queremos que é aqui uma resposta que há muito tempo se aguardava para um conjunto de empresas muito relevantes para as nossas economias locais, para a nossa economia regional e, portanto, a nossa expectativa é de ir ao encontro, de facto, das necessidades dessas empresas e também de uma resposta que o nosso país e a nossa região exige nesta altura face à situação de pandemia que vivemos. E, portanto, espero que tenha sido
uma sessão proveitosa para todos, esclarecedora. Naturalmente, continuaremos disponíveis para responder às vossas perguntas, nomeadamente alargando as FAC. Seguramente temos aqui muita matéria, de facto, que pode ajudar a alargar as respostas que precisam e, portanto, estando à vossa disposição para todo o apoio. Muito bom dia a todos e bom trabalho.